Os destaques desta sexta-feira 13. O EA divulga na terça-feira resultado do vestibular e CIS. Seduc abre processo seletivo para a contratação de 2.800 professores na capital e interior. Lula. TRF4 nega pedido para anular provas ligadas à Odebrecht. Bolsonaro veta distribuir 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores. Maioria no STF vota para tornar crime deixar de pagar o ICMS. Moro diz que Bolsonaro poderá vetar pontos do projeto anticrime aprovado pelo Congresso. Presidente da Conferência do Clima pede resultado ambicioso. Boris Johnson é eleito primeiro-ministro britânico com ampla maioria de conservadores no parlamento. E ML irá instalar câmeras de segurança após caso de maqueiro necrófilo. Casal de bandidos assalta ônibus na linha 652 no bairro de São José. Um passageiro foi esfaqueado e os ladrões acabaram presos. A mulher é uma venezuelana. Corpo de homem em decomposição é encontrado em Ramal, no Tarumã. Dono de oficina é assassinado com 5 tiros do bairro Terra Nova. Pode ter sido uma emboscada. Entregador de iFood é morto no bairro do Japim com 6 tiros. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Choveu mais que os 18 milímetros previstos para ontem pelo Clima Tempo, que fala na probabilidade de 90%, para mais 15 milímetros hoje, com temperatura máxima de 33 graus. O dia amanhece de céu nublado, com 24 graus de temperatura e 93% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 13. Chegamos aos 347 dias do ano. Faltam 18 para terminar 2019. É dia de Santa Luzia. Também é o dia do pedreiro. Dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia. Dia nacional do forró. Dia do deficiente visual. E o dia do marinheiro. O Rio Negro já subiu 3 metros e 32 centímetros. O registro de ontem marcava mais 4 centímetros de cheia, deixando seu nível em relação ao mar em 28 metros e 38 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1865, Guerra do Paraguai. O Paraguai declara guerra ao Brasil. 1949, o Knesset vota para mudar a capital de Israel para Jerusalém. Em 13 de dezembro de 1968 é editado o ato institucional número 5, acompanhado do ato complementar número 38. O presidente ganha o direito de interferir nos outros poderes da República, podendo intervir nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. O Congresso Nacional é fechado. Guerra do Iraque. Operação Rundown. O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein é capturado perto de sua cidade natal, Tikrit. 2006, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora 5 horas e 50 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Mais uma vez, bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, uma chuva leve já caiu sobre o sítio histórico da cidade. Onde você se encontra? Como está o tempo? Paulo, o tempo nublado, né? O tempo está nublado nesse momento. Nós já fizemos a área da zona norte da cidade, já estamos na zona leste, saindo do pronto-socorro Plantão Araújo, agora em direção ao pronto-socorro João Lúcio. Paulo, o tempo é nublado, choveu na madrugada e ontem, né, Paulo, assim na tarde, né? A chuva foi muito forte, não, Paulo, no final da tarde. Pois é, a meteorologia ontem previa 18 milímetros de precipitação pluviométrica e a chuva foi muito forte, choveu quase 30 milímetros, Pellegrini, ontem. Pois é, né? Foi ontem, Paulo, nesse horário, na ocasião da chuva, nós estávamos com a nossa unidade externa na Avenida Torquato Tapajós, logo após a entrada do aeroporto. Paulo ficou interditado por alguns minutos, a água tomava conta da pista logo após ali a entrada do aeroporto, após aquele posto de gasolina, né? Tem aquela obra ali, onde estão tirando barro, rapaz, o negócio não foi fácil não, Paulo, teve que ficar interditado por alguns minutos. Pellegrini, a polícia ontem, logo ao amanhecer, atravessou aqui a ponte, foi ao Cacau Pereira, onde foi realizada a operação Vassoura de Bruxa. Muita gente foi presa, né, Pellegrini? Muita gente presa, Paulo, já se fazia necessário, né, essa operação. Nós já havíamos comentado aqui no Jornal da Manhã, já tínhamos conhecimento de que uma grande operação aconteceria no município de Iranduba e graças a Deus essa operação veio
e muita gente foi presa, né? E o Cacau Pereira foi a área mais visitada pela polícia, e onde também nós já quantos homicídios, quantas e quantas denúncias de tráfico de drogas nós já fazíamos, né, Paulo, aqui no Jornal da Manhã. E ainda bem que a polícia chegou junto com a Secretaria de Segurança, Coronel Bonates, pessoalmente encabeçando essa operação. O Paulo prendeu muita gente lá no município do Iranduba, no Cacau Pereira. Olha a operação Vassoura de Bruxa. Pelegrini Tomé da Silva Faba, 36 anos, ele está foragido. Sabe o que ele fez, Pelegrini? Desde os 10 anos abusava da filha de 13 anos de idade. Ela estava grávida de 5 meses, teve um parto prematuro e morreu, Pelegrini. Isso foi lá no município de Quari. Pois é, Paulo, as imagens, né, algumas fotos viralizaram nas redes sociais. A polícia está fazendo uma verdadeira caçada para prender esse animal, esse monstro, esse bandido que merece aí ficar muito tempo na cadeia. Tomé da Silva Faba é um elemento da mais alta periculosidade. Camarada que tem coragem de fazer isso com a própria filha desde os 10 anos de idade, levando-a à morte, inclusive, Paulo, não merece perdão. Camarada desse tem que ficar muito tempo na cadeia. Pelegrini, um casal de bandidos assaltou um ônibus da linha 652. Detalhe, a mulher é uma venezuelana. Infelizmente o casal foi preso, Pelegrini, mas um passageiro foi esfaqueado. Eles estavam com um canivete, Pelegrini. Pois é, assaltando, cometendo assalto. Ainda bem, foi sorte, né, Paulo? Porque em outras ocasiões a gente tem observado que quando os passageiros, a população pega esses caras, né? Nesse caso aí, um casal, eles metem a peia, dão a pisa, e graças a Deus a polícia chegou junto aí, conseguiu prendê-los e tomara, Paulo, a gente torce muito que na audiência de custódia eles não sejam soltos, tomara que passem muito tempo na cadeia. Muitos venezuelanos aí estão entrando pelo caminho do crime, não é, Pelegrini, sendo cooptados para entrar no mundo das drogas, lamentavelmente. É verdade, Paulo, a gente tem noticiado aqui no Jornal da Manhã, né? Principalmente vem trazendo essas informações, é muito venezuelano entrando no mundo do crime, né? A gente vê aí a diferença, né? Não vou aqui, daqui a pouco vou dizer, o Pelegrini está com preconceito e tal, mas o que tem de haitiano trabalhando, Paulo, empurrando o carrinho, vendendo picolé, vendendo sorvete, a moçada está trabalhando. Já o venezuelano não é muito chegado ao trabalho, não. A grande maioria pega aquele potezinho e vai vender, vai pedir no meio da rua. Pois é, e as mulheres todas grávidas com crianças no colo, um no colo, um na barriga e outro no pensamento, não é, Pelegrini? É verdade, Paulo, e alguma providência por parte do Conselho Tutelar tem que ser tomada, Paulo. Não é um absurdo que a gente vê nas ruas, crianças de 1 mês, 2, crianças recém-nascidas de colo, é no sol, é na chuva, é de noite, é de dia, na poeira, no meio da fumaça dos carros, essas crianças aí sendo usadas para que os pedintes fiquem no meio da rua. Uma providência por parte das nossas autoridades tem que ser tomada, Paulo, né, que aquelas crianças ali ficam sofrendo, ficam com as pessoas pedindo e ninguém faz nada em relação a isso. Pelegrini, um corpo de um homem foi encontrado em decomposição no enramal do Tarumã. O corpo está no IML, obviamente, claro. Até o presente momento, Paulo Guerra, não identificado ainda, né? Esse corpo foi encontrado numa área de mata lá no Tarumã. Aliás, o Tarumã vem sido escolhido aí por parte dos bandidos para esconder cadáver. Isso já não é de hoje, né, Paulo? E ontem, mais uma vez, um cadáver foi encontrado na área do bairro do Tarumã. Teve muita dificuldade o pessoal do IML, que teve apoio também dos populares, tiveram muito apoio também das pessoas que moram, né, Paulo, lá perto, para fazer o resgate desse corpo já em avançado estado de decomposição. O dono de uma oficina foi chamado por 2 motoqueiros, 2 homens que estavam em uma motocicleta, e ele foi até perto deles, saber o que eles queriam, e eles queriam matá-lo. E foi o que eles fizeram, né, Pelegrini? Foi, Paulo. Infelizmente mataram o Lauro Pereira da Silva, de 38 anos, Paulo. Ele levou vários tiros pelo corpo. Isso aconteceu, como você colocou muito bem, no bairro, ali na área do bairro Monte das Oliveiras, já fazendo ali com Terra Nova, ali no Igarapé do Passarinho. Ele levou vários tiros pelo corpo, Paulo Guerra, e acabou morrendo na hora. Pode ter sido uma emboscada, um telefonema para um iFood, tragam-me aqui uma janta, e o entregador foi, né, Pelegrini? O que aconteceu com ele?
Bala foi morto a tiros, Paulo, o entregador de iFood. Ele tinha 29 anos de idade. E as informações que você colocou bem colocadas realmente, Paulo, pode se tratar de uma emboscada. Ele estava entregando comida, né, através de aplicativo. Alguém pediu uma comida por aplicativo para ele e ele foi até o local da entrega no bairro do Japim. O nome dele, Paulo Guerra, era Diego da Silva Costa, 29 anos. Ele levou vários tiros pelo corpo, o corpo permanece ainda no Instituto Médico Legal. Isso aconteceu na Rua Brasília, lá no bairro do Japim. Eu conversava com os profissionais da polícia à noite de ontem, e era um rapaz que estava trabalhando, mas parece que já teve envolvimento com tráfico. Peregrino, os ouvintes aqui, através do aplicativo Mano, não está lembrando que o ônibus foi assaltado. O Jornal da Manhã já divulgou isso aqui, ainda há pouco falamos sobre esse assunto. E dizendo que os repórteres não falam as imediações e a hora do assalto. Geralmente se fala, desde que haja essa informação, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, né? Qual o interesse do nosso ouvinte em saber o horário? Será que é mais ou não? Foi ontem à noite, foi ontem de manhã, foi ontem à tarde. A precisão do horário geralmente não é divulgada. Pois é, né? Pra quê? Então tá aí, Paulo Guerra. Um abraço pra ele também, ainda bem que ele tá ouvindo o nosso Jornal da Manhã. Amanhã eu vou te dizer até o segundo, tá, mano? Pra ficar satisfeito. Bom dia. Peregrino, e o transporte coletivo da cidade, como é que está? Operando, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na mais absoluta tranquilidade. Nesse momento, Paulo Guerra, nós nas proximidades aqui do terminal do bairro de São José, a movimentação por parte dos ônibus da Global, principalmente, dá-se de maneira tranquila. A movimentação que mudou, viu, Paulo? Com a chegada das férias, a movimentação no terminal é bem menor, não temos aí a presença dos estudantes, algumas mães também, o pai, que iam deixar os filhos na escola através do transporte coletivo, né? Deixam aí o terminal com um pouquinho menos de frequência, e a gente observou agora há pouco no terminal. 5h58 em Manaus, tivemos uma interrupção aí com a telefone. Oi, fala. Pois é, interrompeu, mas já estamos de volta, né, Paulo? Diga. Complemento. Paulo, para dizer que do terminal a movimentação é essa, tá tranquila, na garagem da Global também, a saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila, na Eucatu também, e a expectativa gira, Paulo, em torno do pagamento do 13º, né? Com a aproximação do dia 20, eles esperam que saia um pagamento direitinho, o que não ocorreu no ano passado. Você lembra, Paulo, que nós tivemos até uma manifestação aí em relação ao pagamento do 13º, mas parece que esse ano vai dar tudo certo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo, deixa eu pegar um tempinho aqui para dizer que hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial, é da dona Fátima Mourão. A dona Fátima Mourão é proprietária do navio Dona Carlota e está fazendo aniversário hoje. Dona Fátima, parabéns, muitos anos de vida, saúde. Dona Fátima é uma pessoa assim que a gente já conhece há mais de quase 30 anos, uma pessoa maravilhosa e que hoje está fazendo mais um ano de vida. E uma das tripulantes também, a dona Edna, fez aniversário no dia 11. Dona Edna, aquele abraço. E hoje também, Paulo, junto com a dona Fátima, a dona Amazonina também faz parte da tripulação do navio Dona Carlota, está fazendo aniversário. Então, hoje uma festa lá com toda a tripulação da família Mourão. A dona Fátima Mourão, Paulo Guerra, hoje faz mais um ano de vida, Paulo. Peregrino, você não vê a hora de chegar à festa do padroeiro, não? Sim, Paulo, é quando eu vou mais uma vez em missão de fé, é bom que se diga, vou sempre ao município de Borba, vou como romeiro, vou dobrar os joelhos frente ao milagroso Santo Antônio para agradecer as graças recebidas. Eu imagino. Um casal morreu após uma embarcação naufragar nas proximidades do porto de Lábrea na madrugada de ontem. Segundo a polícia, os dois dormiam no camarote do barco e não conseguiram sair a tempo após o acidente acontecer. Outras 3 pessoas conseguiram se salvar e não tiveram ferimentos. Segundo a Polícia Militar de Lábrea, uma tora de madeira atingiu o casco da embarcação que estava ancorada no porto da cidade às margens do rio Purus. 5 toneladas de pirarucu manejado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Fonte Boa, serão vendidas esse final de semana na sede da Fundação Amazônia Sustentável. A sede da instituição fica na Rua Álvaro Braga, Parque 10. A venda acontece hoje, amanhã, sábado e também no domingo a partir das 7h30. Os preços variam conforme a peça do pirarucu. O preço do filé está 20 por quilo, manta a 16 o quilo, a ventrecha R$12 o quilo.
e a carcaça R$3 o quilo. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro ou no cartão de crédito ou de débito. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas irá realizar a primeira semana de conciliação ambiental do Amazonas dos autos de infração no período de 16 a 20 deste mês na biblioteca do Instituto. Segundo dado do IPAAN, dentro da diretoria jurídica do órgão tramitam mais de 1.200 autos de infração. A expectativa é que durante a semana de conciliação seja atendido um grande número de interessados. Os interessados em participar da ação não precisam agendar atendimento, apenas comparecer na sede do órgão, tendo em mão somente o espelho do processo. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas de Roraima realizará no dia 19 às 9:30 da manhã leilão público extraordinário para a venda de um imóvel penhorado da empresa Itautinga Agroindustrial S.A., cujo total de avaliação alcança 35 milhões de reais. O valor arrecadado será usado para pagar 184 trabalhadores que aguardam receber os créditos trabalhistas reconhecidos pela Justiça do Trabalho em processo que já estão na fase de execução. Isso é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON realizará na próxima semana a segunda edição da campanha Natal com o nome limpo, em parceria com Águas de Manaus, Claro Operadora, NET e Amazonas Energia. O mutirão de renegociação de dívidas acontece entre os dias 16 e 18 de dezembro, das 8 às 17 horas, na sede do PROCON AM, na Avenida André Araújo. O atendimento será feito por ordem de chegada. Na ocasião, os clientes poderão negociar os débitos com condições de parcelamento especiais oferecidos pelas empresas. A hora em Manaus. 6:07. Dados do Centro de Testagem e Aconselhamento de Combate à AIDS de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, apontam aumento de casos da doença naquele município. Em 2019 foram registrados 47 novos casos. Ano passado o número chegou a 21. Uma campanha de combate às infecções sexualmente transmissíveis percorreu praça, escolas, repartições públicas e a delegacia da cidade, onde estão 15 presos. No início da ação, 10 novos casos de AIDS foram identificados na cidade, segundo Valéria Nogueira, coordenador da IST-HIV. AIDS. Ainda de acordo com os dados do centro, o número de casos ocorridos ano passado é 50% maior do que o registrado em 2017, quando foram listados 14 novos casos. Segundo a coordenação do programa, o aumento do número de casos pode estar relacionado à falta de precaução por parte da população com relação à prevenção. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu seleção para contratar emergencialmente 2.868 professores temporários por meio de processo seletivo simplificado, PSS 2019-2020. Os profissionais atuarão nas escolas estaduais de Manaus e do interior do Amazonas. Ao todo, o processo selecionará educadores nas modalidades de ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional. Os editais completos do PSS estão disponíveis no site da Secretaria. Serão admitidas inscrições somente via internet. Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente pelo site www.concursoscopec.com.br no período das 10 horas do dia 23 de dezembro de 2019 até às 16 horas do dia 6 de janeiro de 2020, observado o horário oficial de Manaus. O volume de serviços no Amazonas variou 2,6% em outubro e a receita nominal subiu 4,6% em relação a setembro. Os números são da pesquisa mensal dos serviços divulgados nesta quinta-feira pela Unidade Amazônia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com outubro de 2018, o volume de serviços subiu 3,5% e a receita nominal 9%. O acumulado do ano chegou a 2,9% no volume de serviços e nos últimos 12 meses alcançou 1,5%. O Amazonas em outubro ficou na 7ª posição entre as 27 unidades da federação. Em pronunciamento, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, afirmou que as políticas econômicas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro, unidas às ações da SUPRAMA, são responsáveis pelo crescimento do polo industrial de Manaus e podem fazer o Amazonas voltar ao auge de seu desenvolvimento econômico com a geração de 100 mil empregos até 2022. Josué disse que a expectativa da SUPRAMA é de que sejam gerados pelo menos 10 mil empregos por ano até o final de 2021. O presidente da Assembleia Legislativa também anunciou que destinará 150 mil reais por meio de emendas parlamentares
para a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT. Os recursos poderão ser usados na aquisição de equipamentos e promoção de ações voltadas à saúde e melhoria da qualidade de vida de pessoas da terceira idade. A população do município de Presidente Figueiredo corre o risco de ficar neste fim de semana sem os serviços básicos fornecidos pela Prefeitura, como o funcionamento de ambulâncias, viaturas da Guarda Municipal e os serviços de limpeza pública. O motivo é a falta de combustível. Isso porque na sessão da Câmara Municipal do município desta quinta-feira, a maioria dos vereadores decidiu votar contra o projeto de lei de número 027 de 12 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente do município crédito suplementar no valor de R$700 mil. O prefeito do município, Romero Mendonça, do PDT, disse que vai pedir permissão judicial para conseguir os recursos necessários para a compra do combustível, de forma que a população não seja prejudicada por uma decisão que ele chamou de politiqueira do grupo que faz oposição à sua administração. Eduardo, a confusão no interior não para. Câmara Municipal de Iranduba vota hoje mais um pedido de cassação do mandato de Francisco Gomes. E a defesa do prefeito acusa os vereadores de tentarem desviar a atenção do Ministério Público Estadual, que os investiga por cobrança de propina em troca de apoio político. A reportagem é de J. Rai. A Câmara Municipal de Iranduba vota hoje em sessão prevista para começar às 10 horas da manhã no plenário Francisco Maquiné de Souza, o parecer da comissão processante instaurada há 18 dias para apurar suposta improbidade administrativa praticada pelo prefeito Francisco Gomes, do Democratas. Segundo o autor da denúncia e líder da oposição na casa, vereador George Reis, do PV, o prefeito de Iranduba cometeu irregularidade em 2017 ao contratar empresas para prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$3.800.000 sem licitação. Entretanto, a mesma acusação já foi rejeitada e arquivada pela Câmara anteriormente. A defesa de Francisco Gomes argumenta que a denúncia de improbidade administrativa apresentada pelo parlamentar oposicionista e acolhida pela Câmara no último dia 26 de novembro não tem fundamento, pois no dia 2 de outubro deste ano, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado, TCE, acatou um recurso interposto pelo prefeito de Iranduba e decisões anteriores foram reformadas, inclusive a que serviu de base para o pedido de cassação do mandato dele por parte do vereador George Reis. Outro argumento da defesa do prefeito de Iranduba é que o vereador denunciante faz referência a uma ação civil pública do Ministério Público do Amazonas e aos autos do processo 13.324/2017, ambos ainda pendentes de julgamento e também faltando o prefeito apresentar as suas respectivas defesas. A assessoria jurídica de Francisco Gomes também afirma que os vereadores estão tentando desviar o foco das investigações da Operação Avarítia, desencadeada em Iranduba pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado GAECO, que já resultou nas prisões de 3 parlamentares locais. O GAECO aponta a existência de uma organização criminosa dentro da Câmara Municipal de Iranduba para cobrar propina em troca de aprovação de projetos de interesse do Poder Executivo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Vamos acompanhar o desdobramento dessa sessão da Câmara Municipal hoje. A reportagem aí falou dos dois lados e amanhã teremos mais detalhes sobre o que aconteceu nesta reunião de hoje da Câmara Municipal de Iranduba. No dia 6 de dezembro foi publicado o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. A ação é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e tem como objetivo o monitoramento de conhecimentos e habilidades de estudantes de 70 países, considerando os saberes das ciências, da leitura e da matemática. De acordo com os números da avaliação, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, na qual está inserido o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, obteve resultado expressivo na avaliação. Os resultados dos estudantes da Rede Federal superaram a média dos estudantes no Brasil nas 3 áreas avaliadas, inclusive superando os resultados de estudantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul, área de ciência
pontua o reitor do IFAM, Antônio Venâncio Castelo Branco. A lista com os nomes dos aprovados no vestibular e no sistema de ingresso seriado SIS 2019, acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, será divulgada na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, na sede da reitoria na Djalma Batista. O Coral Tubones da Escola Superior de Arte e Turismo preparou um repertório especial para receber os novos calouros da UEA. A lista dos aprovados estará também disponível no site da UEA, no www.uea.edu.br. O Eduardo falou www.uea.edu.br. No processo deste ano, foram oferecidas no total 3.379 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoa com deficiência. Para o vestibular foram 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS disponibilizou 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior. Polícia. No início dessa edição falamos aqui sobre um assalto a ônibus da linha 652 no bairro de São José, quando um casal de bandidos com um canivete, e a mulher é uma venezuelana, assaltou passageiros e esfaqueou um deles com um canivete. E falamos aqui, e um ouvinte sugeriu aqui que o repórter não fala sobre a hora em que acontece o fato. Geralmente os horários não vê, eu falei sobre isso aqui, que os horários não são divulgados. É ontem à noite, é ontem à tarde, ontem de madrugada, dificilmente o horário é disponibilizado. E o Pellegrini, com seu jeito irreverente, fez apenas uma brincadeira e o ouvinte achou que foi uma ironia. Nada disso não. Aqui não trabalhamos com ironia. Todo mundo sabe o jeito do Pellegrini trabalhar. E nós respeitamos os nossos ouvintes, é claro que a rádio vive dos seus ouvintes, e nós agradecemos a todos a audiência. Está feito o reparo. As salas de necropsia ou necrópsia, como queiram, do Instituto Médico Legal vão ser vigiadas por meio de câmeras de segurança, conforme informou o diretor do Departamento de Polícia Técnico e Científica, Lin Ung. Nós já estamos trabalhando junto com a Secretaria de Segurança Pública para colocar logo esses equipamentos, disse Lin. A medida está sendo tomada depois que o maqueiro do Instituto, Vanderlei dos Santos Silva, de 52 anos, foi flagrado mantendo relações sexuais com o cadáver de uma moça que estava aguardando para passar por exame de necrópsia. A ideia de linha é que, com a instalação das câmeras, casos semelhantes a esse não voltem a acontecer. O diretor do DPTC disse ainda que outras medidas estão sendo planejadas para melhorar o funcionamento do órgão. Atualmente, o Instituto tem apenas uma sala de necrópsia com 7 mesas para atender toda a população e uma outra sala com uma mesa para cuidar dos putrefeitos, que são os corpos que chegam em estado de putrefação. 6h22 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade, na verdade, ao nosso noticiário policial, Paulo Guerra, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto a movimentação foi tranquila durante a noite e madrugada. Sempre que chove, cai muito o número de pessoas que dão entrada por violência em pronto-socorro na cidade. Ontem não foi diferente. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, pegou uma pisa, apanhou muito. Isso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. Pegou-lhe uma pisa e ele disse no pronto-socorro que não sabe por que ele apanhou, mas a gente apurou direitinho. Ele apanhou dos próprios parentes que estavam cansados de tanto roubo, e ele acabou levando uma pisa e ele mesmo foi sozinho lá ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de pauladas, apanhou ainda murros, chutes, socos, pontapés e levou 2 pauladas. Isso aconteceu após uma partida de futebol, um desentendimento por causa de bola, levou para o pronto-socorro. Olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a noite de ontem.
Tudo parecia tranquilo na área de onde ocorreu o crime. Só que aí, esse homem acabou levando o Paulo Guerra a pior e deu entrada no pronto-socorro. E se não é a ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, esse homem teria partido desta para pior. Ele chegou no bico do urubu, ele estava vai e não vai. Daí a equipe do doutor Silvio Romano fizeram de tudo e salvaram a vida desse homem. Parabéns aí aos médicos, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros que trabalham, que vivem para salvar vidas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. E ontem viveu um plantão também relativamente tranquilo. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. É que ele estava metido com uma mulher comprometida, estava metido com uma mulher casada e acabou o Paulo Guerra e ouvintes levando a pior. O marido da mulher deu-lhe uma pisa e ainda por cima 2 cadeiradas. E se não é a intervenção de populares, ele teria morrido na base da cadeirada. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo no bico do urubu. Tava mais para lá do que para cá, Paulo. E as informações dão conta de que o marido já perdoou a esposa. Ele apenas pegou o amante dela e deu-lhe uma pisa. Você que está metido com mulher casada, todo cuidado é pouco. Eu ouvi muitos conselhos de vovó. Vovó me dizia: meu filho, mulher casada fede a defunto. Vovó falava defunto. E eu ouvi e sigo até hoje os conselhos de vovó. Vovó que já partiu dessa para pior já tem algum tempo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada vítima de atropelamento. As informações dão conta de que ele foi atropelado, Paulo Guerra, na área do bairro Nova Cidade, levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, a Avenida Curaçao ontem foi palco de um violento acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, quando no momento do acidente, uma das vítimas, que foram 2 feridos, uma das vítimas perdeu 3 dedos da mão na hora, decepou o dedo devido a esse violento acidente de trânsito ocorrido ontem na Avenida Curaçao. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga entre 2 mulheres chamou muita atenção ontem, Paulo Guerra, no ramal do Brasileirinho. 2 mulheres estavam brigando pelo amor de um agricultor. As informações dão conta de que trata-se de um homem de aproximadamente 70 anos. Entretanto, as namoradas, uma de 24, a outra de 23, brigavam, se agalfinhavam por causa do agricultor de 70 anos de idade. Ele mora lá também no ramal do Brasileirinho. Ele é o novo Brad Pitt da área. As 2 estavam brigando pelo amor do agricultor. Paulo Guerra e ouvintes, rapaz, eu tive acesso a algumas fotos, as imagens dessa briga. Pense em 2 mulheres feias que estavam brigando, Paulo, mas pense, 2 mulheres feias brigando pelo amor do homem de 70 anos de idade. Uma delas estava usando um conjunto de top e short de lycra do Piu Piu. Rapaz, o Piu Piu chega a estar triste a modo lá nas partes das mulheres que estavam, da mulher que estava brigando. A Avenida Itaúba, nesse momento, Paulo Guerra, quem dirigir na área tem que ter cuidado. É que tem bar aberto até o presente momento, viraram a noite e tem gente dançando no meio da rua. Ainda há pouco, por volta das 5h20 da manhã, eu passava na nossa unidade externa, na Avenida Itaúba, Paulo, tinha que passar bem devagarinho. Tinha umas mulheres dançando com um copo na mão, dançando forte, tomando cerveja, bebendo cachaça e ouvindo as músicas do momento, daquela que você gosta, Paulo Guerra, de dupla sertaneja. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Ele morreu dormindo, quando acordou estava morto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem morreu, ele estava deitado embaixo de um caminhão, ele era morador de rua, conhecido como Josias Pinheiro, 68 anos de idade, morreu no bairro de São José ontem à noite. Ele estava deitado debaixo de um caminhão, quando o motorista foi sair no caminhão, não percebeu que o morador de rua estava lá embaixo, daí ele saiu e só fez o creu, né? E acabou virando um verdadeiro, né, corre-corre, muita gente correu para acudir, mas já não adiantava fazer mais nada. O SAMU também foi acionado, mas infelizmente o homem acabou morrendo e morreu na hora. Eu não sei como é que é esse negócio de morte, mas quando ele acordar, ele já não vai estar nesse mundo, se é que ele vai acordar um dia. Só no dia do juízo final, que quem já morreu, quem está vivo, todo mundo vai se levantar para ouvir a palavra do homem. Igarapé do Passarinho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um dono de oficina foi barbaramente assassinado, foi barbaramente morto em circunstâncias misteriosas. O homem identificado como Lauro Pereira da Silva, de 38 anos, foi morto com vários tiros. Segundo a polícia, é que o homem estava trabalhando quando dois homens em uma moto se aproximaram e chamaram: João! Ei, João! Ei, João! João! O João foi. O João não sabia, mas era a morte que estavam chamando. Quando ele saiu do estabelecimento, foi alvejado, foi surpreendido, foi morto com 1, 2, 3, 4, 5 balaços espalhados pelo corpo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do Igarapé do Passarinho. Falando em passarinho, o passarinho da morte. O passarinho da morte ontem sobrevoou a cidade. E mais uma vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a noite de ontem. Já passava das 22 horas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando o entregador de comida, desses de iFood, foi chamado ao bairro do Japim. Será que foi uma emboscada ou será que pegaram ele aleatoriamente? A polícia já está investigando o caso. Entretanto, acredita-se, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o homem pode ter sido vítima de uma emboscada. Ele pode ter sido vítima de homens que pediram a comida através do aplicativo, né, do iFood, e depois ele foi assassinado. O entregador de comida de aplicativo, Diego da Silva Costa, 29 anos de idade, foi atingido com vários tiros espalhados pelo corpo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Brasília, no bairro do Japim. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele estava em um matagal quando, né, foi encontrado lá na área do bairro do Tarumã, rapaz, mas quase que brota cadáver lá no Tarumã. De aqui e ali tem um lá, estão plantando cadáver, está brotando, e ontem não foi diferente, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição. Foi muito difícil para fazer o resgate, a área de mata é de difícil acesso e foi preciso o IML, o Instituto Médico Legal, contar com a ajuda de populares, de mateiros da área para fazer o resgate do corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito.
Nos chega a informação, Paulo Guerra, de que uma agressão física aconteceu no bairro Cidade de Deus. Era a madrugada de hoje. O programa Edson Melo estava mandando na audiência. Edson Melo comandava o sucesso na hora que estava tocando Nelson Ned. Quem é que nunca teve um amor que lhe enganou? Quem nunca teve uma decepção amorosa? Cantava Nelson Ned. Nessa mesma hora, o homem estava levando uma pisa. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e deu entrada agora há pouco no pronto-socorro. Foi na mesma hora em que estava tocando o som de Nelson Ned. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, o homem envolvido em um triângulo amoroso que apanhou e apanhou muito do marido. Ele é amante, né? O amante apanhou e apanhou muito e teve que fazer exame de corpo de delito. Eu repito, já dizia a vovó, mulher casada fede a defunto. É por isso que eu não me meto com mulher comprometida. Eu escutava os conselhos de vovó, que infelizmente já partiu desta para pior. Loteria. Dia de sorte, concurso 237 saiu para um apostador lá de Cristalina, em Goiânia. Ele vai receber R$334.008,12 porque acertou as dezenas 03, 06, 14, 18, 19, 29, 31. Mês de sorte, agosto. Aqui na concurso 5.145 saiu para um apostador de Catanduva, lá em São Paulo. Ele vai receber R$1.555.682,75 porque ele acertou estas dezenas: 08, 27, 29, 56 e 80. Time Mania está acumulado já em R$16.400.000. E ontem sorteou as dezenas 11, 15, 30, 52, 59 70. e 76. Time do coração, a Ponte Preta. 6 números, 2 apostas. Cada apostador vai receber R$106.809,97. 5 dezenas, 192 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.589,43. 6h39. Esportes. O Palmeiras se reuniu na tarde de ontem com Jorge Sampaoli no Rio de Janeiro e fez uma proposta oficial ao treinador. A diretoria Alviverde espera a resposta do argentino, que se desligou do Santos na última terça-feira. No primeiro contato feito ainda por intermediários de Sampaoli, os salários pedidos pelo técnico para ele e sua comissão não agradaram o Verdão. Em encontro nesta quinta, a diretoria Alviverde conversou mais a fundo com o argentino e aguarda sinal positivo para definir sua comissão técnica. Conforto e economia no caminho até o Mundial de Clubes. O Flamengo decola nesta sexta-feira rumo ao Catar e o voo fretado em parceria com uma companhia aérea do país asiático permitiu a presença da delegação, dirigentes e familiares da mesma aeronave de primeira linha a preço mais barato que a ida para Lima. O Flamengo viajará no Boeing 777 da Qatar Airways com 272 lugares de lotação esgotada. São 23 jogadores inscritos, outros 8 que seguem com a liberação da FIFA para treinar como sparrings e 32 membros do departamento de futebol, entre comissão técnica e diretoria. A classe executiva conta com 42 assentos que serão reservados para atletas, o presidente Landim, os dirigentes do futebol e comissão técnica. Já os 230 lugares da classe econômica serão destinados ao restante da delegação. 21 pessoas e foram comercializados para a diretoria, conselheiros, funcionários e famílias. O ex-presidente Márcio Braga, que foi convidado para chefiar a delegação, mas teve que declinar por questões de saúde. Serão cerca de 15 horas entre o Rio de Janeiro e Doha, no Catar. O voo tem saída do Galeão previsto para 16h35 de hoje e pouso previsto para o fim da manhã de sábado. Boa parte da comissão técnica e diretoria vai correr para o Khalifa Stadium, onde o Al Hilal enfrenta o Esperance pelas quartas de final às 16 horas pelo horário de Doha. Já o retorno ao Rio de Janeiro acontece no domingo, 22 de dezembro, às 13h30, hora local, 1 hora após a volta do Liverpool para a Inglaterra, com previsão de chegada ao Brasil perto das 23 horas do próprio domingo.
A Confederação Brasileira de Futebol anunciou ontem o Coritiba e o Goiás como os adversários do Manaus e do Fast Clube na primeira fase da Copa do Brasil 2020. A competição conta com 80 times neste início, divididos em 10 chaves. O Manaus está na chave 3, junto com o Sport Recife, Coritiba, Gama do Distrito Federal, Brasil de Pelotas, Clube do Remo e Brusque de Santa Catarina. Já o Fast está na chave 9, juntamente com o Vasco da Gama, Goiás, Altos do Piauí, Aquidauanense do Mato Grosso do Sul, ABC de Natal, Santo André de São Paulo e Criciúma de Santa Catarina. A Copa do Brasil está prevista para começar no dia 5 de fevereiro e terá jogo único na primeira fase, com a vantagem do empate para os times que jogarem como visitantes. Os clubes do Amazonas vão enfrentar adversários fortes, Coritiba e Goiás, que jogam pelo empate. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta e supera pela primeira vez a marca dos 112 mil pontos. Nesta quinta-feira, o Ibovespa subiu 1,11% aos 112.199 pontos e alcançou mais um patamar recorde de fechamento. E o dólar fechou em queda abaixo de 4,10. A moeda norte-americana caiu 0,58% a R$4,0939. Foi a primeira vez desde novembro que o dólar terminou os negócios abaixo de 4,10. O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, afirmou em entrevista ao UOL que os estados amazônicos decidiram fazer uma agenda paralela em Madrid para tentar, entre outras coisas, suprir o déficit de verbas para projetos causado pelo bloqueio desde o início do ano do Fundo Amazônia. Na capital espanhola acontece a COP25, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Nossa prioridade é o Fundo Amazônia. No entanto, se ele não for retomado, não podemos deixar de receber recursos de países como a Noruega, que tem R$500 bilhão para investir, diz o governador, que também é presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou ontem um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pede anulação de todas as provas obtidas pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, com base nos sistemas de propina da Odebrecht. No dia 30 de outubro, o juiz Luiz Antônio Bonatti, titular da 3ª Vara Federal de Curitiba, recusou em primeira instância o pedido. A defesa de Lula então recorreu à segunda instância, que também negou o recurso. O processo, que ainda tramita na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba, trata de supostas vantagens indevidas que o político teria recebido do Grupo Odebrecht na forma de um imóvel em São Paulo para utilização do Instituto Lula, um apartamento em São Bernardo do Campo para a moradia do ex-presidente e os diversos pagamentos ilícitos feitos para ele e para o PT. Terra indígena mais desmatada da Amazônia tem 94% de área declarada por grileiros no Pará, aponta o Greenpeace. Com a medida provisória da regularização fundiária, o cadastro ambiental rural se torna obrigatório para a declaração de posse. O Greenpeace afirma que produtores se autodeclarando donos dos pedaços da área que é protegida por lei. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira a favor da tese de que é crime deixar de pagar no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS já declarado. Após 6 votos a favor dessa tese e 3 contra, o julgamento foi suspenso por pedido de vista. Mais tempo para analisar o caso do presidente da Corte, Dias Toffoli, e deve ser retomado na próxima quarta-feira. Além de Toffoli, falta o voto de Celso de Mello. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro poderá vetar alguns trechos do projeto anticrime aprovado pelo Congresso Nacional. O texto reúne propostas do pacote anticrime apresentado por Moro, da Comissão de Juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e dos parlamentares. O projeto prevê medida que endurecem legislação penal contra o crime. Os saques de até R$998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço poderão ser feitos no próximo dia 20. Vale para quem tem contas com saldo de até um salário mínimo. Os clientes que se enquadram na regra já sacaram os 500, poderão sacar os 498 restantes. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores. Com a decisão, volta a valer a regra anterior, que prevê a divisão de 50% do lucro obtido pelo fundo. Mais de 18 mil brasileiros foram detidos entre outubro de 2018 e setembro de 2019 nos Estados Unidos
por entrar irregularmente no país, informou a autoridade norte-americana de alfândega e proteção de fronteira. Os dados consolidados não foram publicados e não há informação do local onde eles foram barrados. Militares neozelandeses recuperam 6 corpos de vulcão. Outros 2 corpos ainda não localizados continuam na ilha, mas o vulcão continua soltando gases tóxicos. Total estimado de mortos na erupção é de 16. A maioria dos 29 pessoas que permanecem hospitalizadas sofreu queimaduras graves. Autoridades chilenas confirmaram que destroços encontrados no mar entre a América do Sul e a Antártica são do avião C-130, que desapareceu com 38 pessoas a bordo quando voava para o continente gelado, observando que devido ao estado dos fragmentos é praticamente impossível haver sobreviventes. Alguns corpos já foram encontrados e retirados do mar. Ao menos 14 pessoas morreram em um acidente nesta sexta-feira entre um caminhão que transportava gasolina contrabandeada e uma van no sudoeste do Paquistão. A van pegou fogo após a colisão que aconteceu em Qila Saifullah, a 200 quilômetros da cidade de Quetta, capital da província do Baluchistão. Até o momento, 14 cadáveres foram recuperados. De acordo com fontes policiais, o caminhão transportava combustível de contrabando procedente do Irã. O Paquistão registra níveis recorde de acidentes de trânsito, consequência do péssimo estado das rodovias, da falta de manutenção dos veículos e da imprudência dos motoristas. A presidente da Cúpula do Clima da ONU disse nesta quinta-feira aos representantes dos países participantes que não pode haver fracasso em fechar novos acordos para combater o aquecimento global. De exemplo, o avilão, depois das imagens de queimadas na Amazônia que rodam o mundo, o Brasil foi recebido na COP25 com muita desconfiança. Desmatar a Amazônia cria um ambiente ruim de negócios, prejudica a nossa reputação, afeta a chuva que irriga a nossa agricultura, prejudica a geração de empregos, o PIB do Brasil. Destruir a Amazônia é um mau negócio para o Brasil, disse André Guimarães, diretor do IPAM. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu o governo. Basta olhar um país que tem 80% da Amazônia preservada, 60% da mata nativa brasileira preservada, o Código Florestal, que é a norma ambiental mais restritiva do mundo. O vilão são os outros que acabaram com as suas florestas, poluíram por mais de 100 anos a atmosfera com gases de efeito estufa, com combustíveis fósseis. Portanto, se disser alguém que não é vilão de nada, esse alguém é o Brasil. Líderes da União Europeia chegaram nesta madrugada a um acordo para atingir a neutralidade nas emissões de carbono do bloco até 2050. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho, Charles Michel, após mais de 9 horas de reunião em Bruxelas. Isso significa que os países não emitirão mais gases do efeito estufa do que conseguem absorver, por exemplo, através de suas matas. Esses gases são considerados os grandes responsáveis pela crise climática. Boris Johnson foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido após uma ampla vitória do Partido Conservador nas eleições de ontem. O resultado foi o melhor para o Partido Conservador desde as eleições de Margaret Thatcher nos anos de 1980 e o pior para os trabalhistas desde a década de 1930. Agora ele deve ter facilidade para aprovar projeto e cumprir promessa de entregar o Brexit em 31 de janeiro. Hoje Johnson irá ao Palácio de Buckingham, onde pedirá permissão à rainha para formar um novo governo. 6h53, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Caixa fará pagamento extra do FGTS no dia 20 deste mês para quem tem até um salário mínimo na conta. Folha de São Paulo. O presidente diz que colocará um pau de arara ou em pau de arara ministro envolvido em corrupção. O Estado de São Paulo. Tribunal Eleitoral aprova a resolução que inclui Forças Armadas na fiscalização e auditoria de urnas em 2020. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A pedido de ministro, Bolsonaro veta a distribuição total dos lucros do FGTS. Valor econômico. Ibovespa supera os 112 mil pontos. Dólar fecha abaixo de 4,10. Estado de Minas. TRF4 nega recurso de defesa de Lula para anular provas no caso do Instituto. Jornal do Comércio no Recife. CNJ pede explicações ao TJ de Pernambuco sobre remuneração de magistrados em novembro. Fortaleza Diário do Nordeste. Sargento de 83 anos é preso por estuprar sobrinha neta ao buscá-la na escola em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Por 3 votos, 3 STF forma a maioria para criminalizar o não pagamento de ICMS declarado. Os principais jornais locais, o Centenário Jornal do Comércio. Serviços avançam mais no Amazonas. Em tempo, piratas atiram em família e matam mulher no Amazonas. Diário do Amazonas. Acadêmica com filho é vetada de fazer prova. E a crítica, vilipêndio de cadáver. IML vai ter câmeras na sala de necrópsia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.